Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonathan, estamos com mais um Parabolando. E o nosso tema de hoje é aumenta o volume do seu microfone. Nossa, aumenta o volume do seu microfone, que doideira, né? Então, trazendo esse tema, qual que vocês acham que é o nosso objeto? Ó, aumenta o volume do seu microfone. Então, o que vocês acham que é? Pensa um pouquinho, tá? Enquanto isso eu vou pegando o objeto aqui embaixo. O que vocês acham que é? Estão prontos? Vamos lá? Aqui, ó, um microfone. Então, aumente o volume do seu microfone. E a gente tem um microfone aqui. Eu queria perguntar para vocês, para que serve o microfone? Para que a gente usa o microfone, né? Pensa um pouquinho aí. Para que a gente usa? Onde que você vê que usa o microfone? Vamos lá, vou dar umas dicas. Na igreja, a gente usa o microfone na igreja, né? Quando o pastor vai pregar, quando o pessoal vai cantar. Não, onde mais? Ah, escola, curso, às vezes. Para quem faz faculdade, na faculdade. Mas para que a gente usa então? Olha só, a gente está falando de lugares onde tem muita gente, lugares onde tem pessoas que querem ouvir alguma mensagem, querem ouvir alguma coisa. Então, vocês estão conseguindo pegar? Para que serve o microfone? O microfone, ele serve para poder potencializar a voz da pessoa. É, potencializar. Mas o que é potencializar a voz? Né? Para que serve isso? Ó, eu tô usando o microfone aqui, ó. É que ele tá escondidinho. Mas ele serve o quê? Ele tá pegando a minha voz, que tá entrando nesse microfone e tá indo direto pra câmera. Vocês não conseguem ver, mas a câmera ela tá longe de mim. Mas vocês conseguem me ouvir bem. Por quê? Porque eu estou usando o microfone. E o microfone ele serve para isso. Então, ele serve para poder levar a mensagem de quem tá falando para pessoas que estão muitas vezes longe ou até para as pessoas que estão mais perto conseguir ouvir com clareza a voz de quem fala. Então, vamos lá, imagina você na igreja, imagina você na escola, imagina você em algum lugar onde tem um microfone, e geralmente nesse lugar tem muitas pessoas. Imagina na igreja tem geralmente 40, 50, 60, 100 pessoas, 1000 pessoas, não sei. Tem muita gente, e imagina você numa igreja, e essa igreja, você está lá no fundo, lá na última cadeira, e o pastor está pregando lá na frente. Se ele não tivesse o microfone, você ia conseguir ouvir ele? Provavelmente não, né? Porque mesmo que ele fosse estar gritando lá, se esgoelando, você não ia conseguir ouvir ele. Porque a voz dele não tem tanta potência assim para poder chegar até você. Mas quando vem e pega um microfone, esse microfone ele pega o áudio da pessoa, né, o que ela fala e joga nas caixas. Quando você vai na igreja, você vê que tem umas caixas pretas, umas caixas grandonas assim, que soltam uns sons fortes. Então, ele pega o áudio, né, a voz do pastor e multiplica para todo mundo conseguir ouvir dentro da igreja. Então, esse é o papel do microfone: pegar a mensagem, pegar a voz de quem fala e transmitir para outras pessoas, né? E se eu te falasse que a gente é como se fosse um microfone? É, a gente é como se fosse um microfone, já imaginou isso? Mas por que você está falando isso? Por que a gente é como se fosse um microfone? Imagina que Deus, ele quer transmitir uma mensagem, certo? Deus quer transmitir uma mensagem. Imagina que Deus quer falar com uma pessoa que ele ama aquela pessoa, ou que ele quer salvar aquela pessoa. Ah, que ele quer salvar seu pai. Ah, que ele quer curar sua mãe. Tá imaginando? Mas só que Deus, ele não tem muitas vezes contato com essa pessoa, né? Muitas vezes essa pessoa está muito distante de Deus e não consegue ouvir a voz de Deus. Então Deus faz o quê? Ele vai e chama você, porque ele sabe que ele consegue ouvir a sua voz. Ele fala: filho, potencializa minha voz aí. Pega a minha voz e transmite para outras pessoas que estão longe de mim, né? Mas o que acontece? Nós estamos com um microfone aqui, um microfone mais antiguinho, onde precisa ser colocado cabo para poder conseguir funcionar esse microfone. Ah, mas tem microfone que não precisa de cabo, tem microfone que é Bluetooth e tal. Sim, tem microfone que faz isso. Mas aqui a gente está com microfone de cabo. E para que serve, né? Um microfone sem cabo, sem estar conectado, ele serve para quê? Né? Para que serve o microfone que não está conectado? Mas quando a gente tem um cabo, né, que nem esse aqui, que se encaixa perfeitamente, ó.
E essa outra ponta é conectado onde vai ser transmitido, né, numa caixa de som, numa mesa, no computador, né, que muita gente usa microfone para gravar no computador para fazer vídeo e tal. Quando o microfone é conectado em algum outro lugar, ele começa a funcionar. Até Bluetooth, né? Quando você pega o microfone Bluetooth e conecta ele numa mesa, conecta ele num computador, conecta ele em algum lugar, ele começa a funcionar. Se ele não tiver conectado em nada, ele não funciona. Ele só serve como enfeite. Então, Deus quer que a gente se conecte com Ele. Por quê? Porque quando a gente se conecta com Deus e Deus passa a mensagem dele e essa mensagem é levada para o destino que ele tem que ir, que nem um cabo que leva a mensagem, né? Para uma caixa de som e tal, a gente está cumprindo o propósito de Deus, a gente está cumprindo o nosso propósito. Por quê? Porque a gente veio na Terra para poder levar a mensagem de Deus para as outras pessoas. Mas para a gente levar as mensagens de Deus para as outras pessoas, a gente tem que estar conectado com Deus, a gente tem que estar com o microfone no volume máximo. Aqui, esse microfone tem volume, ó. Então a gente tem que estar no volume máximo. O que adianta também? A gente está conectado com Deus, né? A gente ouvir a voz de Deus dentro da gente, mas a gente está com o volume baixo. A gente falar, ninguém ouve, sabe? Fica bem baixinho assim, tal, que ninguém ouve. O microfone, ele perde o propósito dele, porque a ideia do microfone é pegar a sua voz e deixar ela mais forte para poder levar para outras pessoas. Então Deus quer que você aumente o seu volume no máximo para poder transmitir a mensagem dele para todas as pessoas. Ah, Jonathan, mas você tá falando baboseira. Ah, você tá brisando, você tá viajando na maionese. Eu não tô não. Sabe por quê? Ó, tá aqui na Bíblia, ó. Em Marcos 8:38 tá escrito assim: Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Nossa, forte, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente não transmitir a mensagem de Deus, se a gente fica no mudo, se a gente abaixa o volume, né, e não deixa a mensagem de Deus chegar ao destino, que seria as multidões, as outras pessoas, Deus, ele vai se envergonhar da gente. Por quê? Porque quando a gente abaixa o volume, a gente está com vergonha de Deus. Mas o que é vergonha? Vergonha é a mesma coisa que timidez. Mas o que é timidez? É você ter medo de falar de alguma coisa, né? Quando a pessoa fala na frente de outras pessoas. Ah, não, eu sou tímido. Ah, eu tenho vergonha. É isso. É um sentimento que você sente de medo de não querer fazer alguma coisa. E Deus, ele fala que a gente não pode ter esse sentimento. Na verdade, a gente tem que ter o oposto, a gente tem que ser corajoso. E se tiver medo, faz com medo mesmo. Vocês acham que eu não tenho medo? Ah, eu tenho medo pra caramba. Mas o que eu faço? Eu encaro meu medo e vou. Vocês acham que eu sou uma pessoa que não tem vergonha? Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar na frente da câmera, eu tenho vergonha de falar na frente de um monte de gente. Mas o que a gente faz? A gente pega, fala, Senhor, eu tô com medo, mas eu não vou mutar meu microfone. Eu não vou deixar ele silencioso, não vou deixar ele no baixo. Eu vou aumentar o volume e vou fazer com medo mesmo. E sabe o que Deus faz? Ele tira seu medo. Ele não vai tirar momentaneamente, ele não vai tirar tipo, quando você começar a falar, não. Às vezes no meio do percurso, você tá ali falando, você tá falando de Jesus, tá falando que ele cura, que ele salva, que ele cuida da família, que ele cuida do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos. Aí, conforme você vai falando, Deus vai te dando coragem, vai te dando ousadia, ele vai te dando força. Aí você vai ficando mais confiante. Você fica mais confiante. Então é assim que Deus trabalha, né? E é assim que Deus quer que a gente faça. Ele quer que a gente aumente o volume no máximo e transmita a mensagem dele para todas as pessoas. E essa foi a nossa mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.